Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, na comunhão do Espírito de Deus seja com todos. Amém? Eu gostaria que abrissem as vossas Bíblias no livro de Apocalipse. Todos me ouvem bem? Me ouvem bem? Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. A partir do versículo 1. Apocalipse 2, a partir do versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Podem se assentar. No mesmo livro, não precisam ir até lá, eu gostaria que todos ficassem com essas Bíblias abertas nesse capítulo 2, que é o que nós vamos discorrer nesta noite. Mas no livro de Apocalipse mesmo, no capítulo 19, versículo 10, leia aos irmãos, nós encontramos um textozinho que ele deve direcionar a gente para esse livro, que é com certeza o livro mais difícil da Bíblia. O Apocalipse é o livro mais difícil da Bíblia, mas também, da mesma forma que ele é o livro mais difícil, é o livro que mais tesouros vai te revelar quando você procurar estudá-lo. O inimigo sabe que esse livro é um livro poderoso para os nossos dias, e é por isso que ele tem afastado esse livro da esmagadora maioria das igrejas. O inimigo sabe o poder dessas palavras. E 19:10 então diz: eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Prestem bem atenção nisso, irmãos. Vejam, João vai adorar o anjo. O anjo diz para ele o seguinte: olha, não faças isso. Eu sou teu conservo e de teus irmãos. Então veja bem, ele diz: eu sou teu conservo, ou seja, eu sou um servo como você e dos teus irmãos. Mas, olha o que ele diz: quem são os irmãos dele? Quem são os irmãos de João, dos quais o anjo diz que é conservo também? Ele explica: sou teu conservo e de teus irmãos, que tenho o quê? Testemunho de Jesus. Então veja,
O anjo não está dizendo que ele é irmão de qualquer um. O anjo não está dizendo que ele é conservo de qualquer um. O anjo está dizendo, eu sou conservo teu e de teus irmãos, que são os que têm o testemunho de Jesus. E aí, vocês vão observar muita gente, de repente, dizendo assim, não, eu tenho testemunhado de Jesus. Não, eu tenho falado de Jesus para as pessoas, eu tenho falado isso, eu tenho falado aquilo. Mas não é o que a Bíblia chama de testemunho de Jesus. A Bíblia diz, sou conservo teu e dos teus irmãos, os que têm o testemunho de Jesus. E o que mais que diz? Porque adora a Deus. Por quê? Porque o testemunho de Jesus... Espera aí. O que é o testemunho de Jesus? Espírito de profecia. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, para você dar o testemunho de Jesus, para você de fato poder receber esta afirmação, que o anjo diz, olha, adora a Deus, eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os que têm o... E o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O que é espírito de profecia, então? Porque o anjo está dizendo que os conservos, irmãos dele, são os que têm o espírito de profecia. Então, eles têm... Essa é uma característica que a igreja verdadeira de Deus tem que ter. Os verdadeiros irmãos têm que ter. E se chama espírito de profecia. E o que é isso, espírito de profecia? O que quer dizer ter o espírito de profecia? Ter o espírito de profecia é exatamente o que o texto diz. Receber de Deus o dom para entender as profecias. Você recebe de Deus o dom, recebe o Espírito de Deus, mas ele se manifesta de forma que você possa entender as profecias. E aí você pode afirmar que tem, de fato, o Espírito de profecia quando você estuda e entende as profecias. Então, se nós dissermos de forma muito simples que a igreja não entende as profecias, como nós ouvimos muitos falar, não, eu não entendo nada das profecias de Apocalipse, está faltando o espírito de profecia, está faltando o testemunho de Jesus. A igreja precisa ter isso, porque esse é um dom que Deus dá à sua igreja, para quê? Para que a igreja possa entender os sinais que estão à nossa volta, as coisas que estão acontecendo hoje, né? Todas elas foram profetizadas na Bíblia. Esse estado de violência, esse estado de corrupção, a depressão, as crises financeiras, tudo isso está relatado nas profecias. Amós, Oséias, Daniel, né? O próprio Apocalipse, tudo isso foi profetizado. E por que as igrejas estão dormindo? Não havendo profecia, o povo se corrompe. Né? No mesmo livro de João, nós vamos encontrar, por exemplo, que João vem o tempo todo mostrando quem era Cristo, né? O que ele fez, veio para os seus não o receberam. Tudo isso era uma profecia para a época deles. Porém, o Apocalipse se abre diante de nós, trazendo profecia para os nossos dias. Né? Nós vemos, por exemplo, Noé pregou o quê? O que foi que Noé pregou? O dilúvio. O dilúvio era uma profecia para a época de Noé. Então ele tinha o espírito de profecia. João escreveu o Apocalipse, porque ele tinha o espírito de profecia. Daniel escreveu para o futuro, porque ele tinha o espírito de profecia. E nós precisamos ter o espírito de profecia para entender as profecias do nosso tempo. Então a mensagem de Deus, ela se levanta de uma maneira toda poderosa, mostrando que o seu povo precisa conhecer isso. Mas não é apenas porque Deus diz, não, você precisa conhecer isso. Porque Deus quer dar bênçãos ao seu povo. Deus quer dar as melhores pérolas para o seu povo. São presentes fantásticos. Mas se o povo não estuda, a pessoa diz, não, eu não estudo o Apocalipse porque eu não entendo nada. E não vai entender mesmo se não começar a estudar. A sabedoria vem de Deus.
mas é preciso estudar essa carta de amor que ele deu para a gente entendê-la. E pode ter certeza, ele promete, né? O Apocalipse, nunca a gente pode esquecer. O que é o Apocalipse? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou, que notificou ao seu João, seu servo. Então, veja que há uma razão pela qual o Apocalipse não só é dado, mas também é revelado, para que o povo de Deus saiba o que vai acontecer. E por que Deus quer que o seu povo saiba o que vai acontecer? Para que o seu povo esteja o quê? Preparado. Se eu não sei o que vai acontecer, eu não me preparo. Deus vem, então, mostra para o seu povo o que vai acontecer, para que o seu povo se prepare. E é uma bênção você saber isso. Por quê? Porque Deus, obviamente, Ele quer te proteger. E Ele, para te proteger, Ele te diz, olha, vem aqui que eu vou te mostrar o que vai acontecer. Uma vez que você sabe o que vai acontecer, você se prepara. Né? Aí, voltando então para o capítulo 2, que estamos em Apocalipse, né, diz, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Então, peraí, para quem que é para escrever? João escreveu para quem? Em primeiro lugar, ao anjo. Quem é o anjo da igreja? O anjo da igreja é o mensageiro. Então, em primeiro lugar, escreve ao pregador, escreve ao pastor, escreve ao ministro, escreve ao missionário, escreve ao diácono, a diácona, escreve, a diaconisa, perdão, escreve àqueles que têm a missão de compartilhar a palavra. São os mensageiros. Então o Apocalipse, em primeiro lugar, foi dado para quem? Para quem? Para os ministros, para os mensageiros. E pode ver, alguma coisa tem que estar errada. Porque a maioria, a grande maioria dos mensageiros não está entendendo esse livro. A esmagadora maioria. Isso é para puxar a orelha de alguém? De maneira nenhuma. É apenas para a gente ver que tem que ter algo errado se os mensageiros não estão pregando essa mensagem. Porque é dada uma ordem celestial. Escreve ao anjo, escreve ao mensageiro da igreja. Essa carta é uma carta a quem? A Éfeso. São 7 cartas no Apocalipse. Cada uma delas retrata a situação da igreja. Então, por exemplo, você começa com Éfeso, que é a primeira igreja. Deus, então, está vendo a igreja e ele vai retratar o problema dela, o que ela tem de bom e o que ela tem de ruim. Por quê? Porque ele é uma testemunha fiel. Ele sabe o que está acontecendo, como nós vamos ver. Então, a pergunta, talvez, de vocês poderia ser, mas peraí, como é que eu sei que essa igreja está na situação de Éfeso, por exemplo? Né? A questão é, em primeiro lugar, você fala de forma denominacional. Por exemplo, você olha e diz assim, bom, a igreja, como corpo, ela está na condição de Éfeso, ou ela está na condição de Esmirna, ou de Sardes, mas cada um de nós é uma igreja viva de Deus também, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então, cada um de nós vai se identificar com esse problema também. Ou seja, a carta a Éfeso, ela tem que atingir você particularmente. Assim como a carta a Filadélfia tem que atingir você particularmente. Porque nós temos esses problemas também entre nós. E é só ler para ver. Porque é Deus falando à sua igreja, Deus falando de forma particular a você, e você agora diz amém ou diz não aceito. Se você disser não aceito, não vem a cura. Se você disser aceito ou amém, certamente, né, você vai ser beneficiado. Então a mensagem, em primeiro lugar, é dada a quem? Ao mensageiro, ao ministro. E o objetivo é um só: tirar a igreja do estado de tristeza, tirar a igreja do estado de depressão, tirar a igreja do estado em que ela está com problemas, tirar a igreja de todo o problema que ela tem como pessoa e como corpo organizado, certo? Então, a cada momento, Você não quer ir com a mamãe? Não? Então, a cada momento, nós vamos entender
que Deus, conhecendo, primeiro lugar, conhecendo o problema da igreja como corpo, ele manda o remédio. É assim que nós temos que ver. A igreja tem problema, Deus não vai repreender a igreja por acaso. Ele vai repreender porque ele quer dar o remédio. Mas para receber o remédio, você tem que aceitar que você está o quê? Doente. Senão não tem. Certo? Por isso Jesus disse, eu vim para os pecadores. Mas peraí, então ele veio só para uma classe? Não, todos são pecadores. A diferença é que uns aceitam que são pecadores e outros não aceitam. Por isso ele disse, eu vim para os pecadores. Aquele que diz, não, eu estou bem, ele não se julga pecador. E ele não se julga doente. Aí o médico das almas não pode curá-lo. Por quê? Porque eu não estou doente. Então quando você diz assim, não, eu estou doente, eu estou com problema, eu estou com dificuldade, você aceita esse problema e acredite no que eu vou te dizer. Não eu, mas a palavra. Assim como hoje, você entraria numa prisão, na prisão aqui de Cascavel, e você olharia um monte de gente presa lá e diria, esses sujeitos estão numa situação muito ruim. Acredite. Eles, embora numa situação ruim, porque estão presos física e literalmente, estão numa condição melhor do que muita gente que está aparentemente livre. Por quê? Porque a maioria está escravizada com correntes ao diabo, ao inimigo. Só não vê as correntes. Eles têm condições de ver que estão presos e por isso, estando lá, eles podem arrepender-se. E eles podem realmente buscar a Deus. Há um número muito grande de gente que se converte aonde? Onde? Na prisão. E outro número muito grande se converte onde? Nos hospitais. Por quê? É quando Deus permite que essa pessoa caia vítima de um problema e lá no hospital agora ela se volta para Deus. Ou lá na cadeia ela se volta para Deus, porque agora ela vê a sua situação. Mas muita gente está pior do que um doente, está pior do que um preso, apenas não sabe. É como o endemoniado, né? Os gadarenos. Jesus não libertou os gadarenos? Eles estavam presos com correntes físicas? Não, eles eram, presos do inimigo. E eles estavam numa situação melhor do que os fariseus. Por quê? Eles se arrependeram, aceitaram Jesus e começaram a segui-lo. E os fariseus? Por isso Jesus disse para eles, olha, se vocês não vissem, vocês não tinham tanto problema. Mas como vocês veem, mas não querem enxergar, aí vocês têm problema. Por isso ele diz, o pecado de vocês permanece. Então, Jesus se levanta poderosamente, trazendo remédio para você como pessoa, e acredite, ele permite que a gente chegue num estado onde você diga, Senhor, eu não tenho para onde ir. É exatamente onde eu quero você, o Senhor diz. Porque agora você reconhece o meu poder. Agora você sabe que precisa de mim. Até então, a pessoa está lá no mundo, está tudo bem, está tudo maravilhoso, até o momento que Deus permite que uma situação a atinja essa pessoa, e agora essa pessoa acorda. Ela estava como que dormindo, num transe. Agora ela acordou. Vai sofrer? Vai sofrer. Mas é exatamente o problema que antecede a cura. Você quer ser curado? Aí você vai no médico. O médico diz assim, olha, você está com um problema sério. Eu preciso te dar 3 doses de injeção dolorida. Aí você diz assim, não, eu só quero aspirina. Vai resolver? Não vai. Então, a Bíblia diz, o Senhor não fere se não for para curar. Primeiro ele fere, mas não é que ele fere, ele permite que o inimigo te fira para você despertar, ver a tua situação e agora se voltar para ele. Então, a situação de quem consegue ver o seu problema, consegue ver a sua dificuldade, é melhor do que a esmagadora maioria que não está vendo. E a Bíblia também fala disso, Ela fala, inclusive, de cristãos, por exemplo, que olham para os ímpios, mas para os ímpios vai tudo bem. Por que eles estão tudo bem? Por que está tudo bom com eles? Não está tudo bom. Tem nada de bom. É que eles estão agarrados às coisas do mundo. O cristão, quando resolve abandonar o mundo, tem que entender uma coisa. Você abandonou o diabo, mas isso não quer dizer que ele o quê? Que ele te abandonou. É preciso entender, às vezes a pessoa diz, não, mas espera aí, eu abandonei o mundo. Tá bom,
Mas não pense que o mundo te abandonou. Não pense que o diabo te abandonou. O diabo foi vencido por Cristo, mas daqui a pouco já estava lá de novo. Não é? Tentando. Pedro, no momento disse, Senhor, tu és o Filho do Deus vivo. No momento seguinte, estava sendo usado pelo diabo. Ou não? Sim. Não é assim? Nós temos lutas. A grande diferença entre o cristão e aquele que não é cristão é que o cristão tropeça, mas o que ele faz? Levanta e, como Paulo, deixando para trás as coisas que lá ficam, siga o rumo à perfeição que me está proposta. O cristão não olha para a queda. O cristão não olha para as pedras no caminho. O cristão olha para onde ele quer chegar. Porque se você ficar olhando para a tua vida hoje e não olhar para Jerusalém e não olhar para Cristo, você vai ficar murmurando que nem murmuraram os hebreus. A gente tem muito motivo para reclamar da vida, gente. Cansaço. Quando eu digo que a gente tem muito motivo, não é que a gente poderia reclamar. Não poderia, não deveria. Mas se você ficar olhando para o teu dia a dia, tem problema para tudo que é lado. Essa noite, a gente tentando dormir, deu uma confusão lá embaixo do nosso prédio, que 2 meninos tentaram roubar 2 mulheres, começaram a gritar, veio a polícia, pegou, uma barulheira, uma confusão. É um estado, que te deixa não com medo, não assustado, mas é um estado que te tira o sono. Porque eu na hora eu li aquelas 2 moleques, deviam ter acho que 19, 20 anos, você olha para aquelas crianças, daqui a pouco a polícia pegou eles, começaram a chorar, dá pena, dá dó. Como é que você não vai sentir dó daquelas crianças? Poderia ser teu filho, poderia ser meu filho. Você olha para aquilo, e eu confesso na hora, eu falei, Senhor, cuida deles, Senhor, eles vão enfiar eles lá numa cela, sabe lá se não vão apanhar. Meninos, crianças chorando, claro, por quê? Tudo bem, erraram, não se discute isso, mas a polícia vem, eles estão amedrontados ali, e sabe lá o que pode acontecer. A própria polícia pode bater nele, a gente não sabe, gente. Então, esse estado de coisas hoje, ele gera no nosso coração coisas ruins. Aí você ora, mas você não dorme, você fica pensando naquelas crianças, você fica, sabe? Enfim, essa é a realidade. E é o cristão que tem esse tipo de problema. Por quê? Porque o amor é sofredor, não é isso que diz a Bíblia? Quando a gente ama, a gente sofre. Você nunca viu aquelas crianças, mas você sofre por elas. Por quê? Porque você as ama. Embora nunca tenha visto elas, você ama, você sente a dor delas. E eu, assim, logo depois que a polícia pegou eles, levou, tinha muito curioso, todo mundo bateu palma para a polícia, porque afinal de contas, mas eu não sei se cabe palma ali, sinceramente. Foi uma ação rápida deles, mas dá tristeza pelas crianças. Não adianta, você não consegue comemorar isso. Não é algo para se comemorar, não é? Então, o cristão, ele tem que procurar olhar além daquilo que está na vista dele e seguir pela fé. A fé é a firme convicção das coisas que se esperam, a certeza daquilo que não se vê. Então, vejam, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve ao anjo da igreja que está na condição do amor. Éfeso é amor. Então é uma igreja que tem ou deve ter amor, certo? Essa igreja precisa ter amor. Só que veja o que aconteceu, se não é, e veja que é a primeira igreja, é exatamente o primeiro estado em que a gente se encontra. Quando você conhece a Cristo, vem aquele primeiro amor, não é assim? Imagine, volte no tempo um pouco, tente lembrar do teu primeiro namorado, ou da tua primeira namorada, talvez até seja a pessoa que hoje é o teu esposo ou tua esposa, tente lembrar, quando você conheceu aquela pessoa, o que brota no coração da gente? Não é? Brota um amor diferente, é um amor único. Com o tempo, isso vai o quê? Vai esfriando. Você tem que alimentar isso, porque senão vai esfriando. É o que ele vai falar da igreja de Éfeso. Olha só, claro que o ideal é que esse amor cada vez aquecesse mais. Mas se você não alimenta esse amor, se você não alimenta a tua esposa ou teu esposo, com palavras de carinho, com palavras que realmente fortaleça esse relacionamento, daqui a pouco, eu me lembro de alguém
que uma vez foi indagado e disse assim, escuta, você está casado? Sim, eu estou casado. Mas onde está a tua mulher? Ele estava nos Estados Unidos. A minha mulher está no Brasil. Ah, ela está no Brasil? Tá. Quanto tempo você não fala com ela? Ah, deve fazer uns 10 anos. Quanto? Uns 10 anos. Sim, mas você está casado com ela? Sim, estou casado. Eu tenho um papel que diz que eu estou casado com ela. Papel? Casamento é relacionamento. Assim como com Deus. Estar casado com Cristo é um relacionamento. Maria e José foram com Jesus para a festa dos tabernáculos. E estavam lá com Jesus. Daqui a pouco o que aconteceu? Perderam Jesus de vista. Perderam Jesus no momento de descuido, nem perceberam e estavam indo embora. Daqui a pouco, cadê Jesus? Levaram 3 dias. Bastou 1 minuto para perder. Mas levaram 3 dias para encontrá-lo de novo. Essa é a experiência do cristão. Ele daqui a pouco, ele nem está mais andando com Cristo. Cristo não está mais do lado dele, ele nem percebe. Quando ele percebe que ele vai tentar buscar, vai sofrer. Por quê? No minuto você perde Cristo de vista. Mas para achá-lo de novo, é difícil. E a pessoa só percebe se ela realmente tem um relacionamento com ele. Senão nem percebe. Nem percebe. Né? Bom, então, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. O que é isso? O que é isso? Numa mão ele tem as 7 estrelas, e na outra mão ele tem o quê? O que será que é isso? Quer dizer que Jesus, então, está lá no céu e ele tem na mão 7 estrelas e na outra mão 7 castiçais. Tudo na mão. Ou é um simbolismo? E se é um simbolismo, como é que eu entendo isso? Eu acho que... É assim? Não, eu acho que é... Como é que eu entendo isso? É um simbolismo. Mas como é que eu entendo? Para mim não errar. Só tem um jeito de saber. O que significa essas 7 estrelas e o que significa os 7 castiçais. Só tem um jeito de saber. Qual é? Qual é? Pelo dom da profecia, pela palavra. Perfeito. Pela palavra, porque sem a palavra eu não vou saber. Cada um vai achar uma coisa. O irmão vai dizer, ah, não, eu acho que é isso. Ou não, eu acho que é aquilo. Mas é a palavra. Mas mesmo, nós não estamos com a palavra aberta? Estamos. Mas mesmo com a palavra, eu não sei. Então eu preciso do dom de profecia. Eu preciso do espírito profético que me revela. E agora, vamos ver se a Bíblia é ou não é autoridade para dizer o quê. Só voltem um pouquinho, não precisa voltar muito não. Voltem, nós estamos no capítulo 2, versículo 2. Voltem para 1 e leia. Alguém, por favor, leia em voz alta para nós, versículo 20. 1:20 de Apocalipse. Voz alta, por favor. Que viste na linha destra, entre os 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. O que são as estrelas, então? As estrelas que você viu são anjos, mensageiros. E os castiçais são as igrejas. Por que 7? 7 é o número da plenitude. Ou seja, Deus está dizendo que a plenitude dos mensageiros, todos, estão na sua mão. E todas as igrejas também estão na sua mão. Certo? Ou seja, ele está mostrando que ele domina sobre elas e que ele realmente quer elas muito próximas dele. E em que mão que está? Na esquerda? Por que na direita? Mão do... Amém, irmão. Assim se estuda a Bíblia. É a mão do favor. Se estivesse na esquerda, era a mão que não é o favor. Tudo isso a gente aprende pelo dom profético, mas também pela Bíblia. Como nós sabemos que a mão direita é o meu favor, é o favor de Deus? Né? Os bodes à esquerda e os cordeiros à direita. Então nós sabemos, os cordeiros estão à direita porque estão sob o favor dele, os bodes à esquerda. Né? No Urim, o sacerdote também, quando ele ia dentro do santo para ver se devia atacar, se devia guerrear ou não, ele
duas pedras no chamado éfode, que era a roupa dele. Havia o Urim e o Tumim. O Urim era a pedra do lado direito e o Tumim era a pedra do lado esquerdo. Se brilhasse um facho de luz no direito, vá que vocês estão sob o meu favor. Se brilhasse no Tumim, não vá que vocês não estão sob o meu favor. É outra coisa que a igreja precisa aprender. Às vezes, você pensa que está sob o favor de Deus e não está. Você está sobre a misericórdia. Deus quer que o seu povo esteja sob o seu favor. Mas às vezes você está sob a misericórdia. Quando? Você está sob a misericórdia dele quando você está em pecado. Quando você está realmente pecando contra ele. Quando você não está fazendo as coisas que ele te pede. Você está... Veja, eu não estou aqui dizendo daqueles que têm, como todos nós temos nossas lutas. Não é isso, certo? É quando você escolhe não obedecer. Que era o que acontecia, né? Deus dizia, olha, marchem, vão tomar a terra prometida. E eles não iam. Moisés mandou os espias, a maioria dos espias falou o quê? Não, a terra tem gigante que consome os seus moradores. Não dá para ir, não dá para ir. Deus já havia dito. Deus mandou alguém lá olhar? Não. Falou, pega e entra, a terra é de vocês. Moisés mandou eles olhar, quando olharam se assustaram. Mas o cristão tem que ir pela fé. Nada de, não, senhor. Se olhar, irmão, se nós começar a olhar para os nossos problemas, nós não vamos marchar nunca. Por isso ele diz, aquele que fica olhando, não vai, né? Tem que ir, vai, né? A gente sempre, inclusive com a igreja, pode ver. Eu hoje vou lá ouvir a palavra de Deus. Pode ter certeza, na hora vai estar cansado, na hora vai estar com sono. Desculpa vai ter de monte. Né? Agora, à medida que você enfrenta o inimigo, você começa a ter vitória sobre ele. Né? Resistir e ele fugirá de vós. Mas peraí, para ele fugir de você, você precisa o quê? Resistir. Se é para resistir, é porque você vai ser atacado. Certo? É isso mesmo, atacado. Não é? Então, resistir ao diabo. E outra palavrinha fantástica. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar indica que vai ter luta. Para perseverar, você vai ter luta. Então, Deus vem poderosamente falando à sua igreja, e a lição que ele dá a cada um de nós também né? Olha só, versículo 2, capítulo 2, versículo 2. Eu sei as tuas, e o teu, e a tua, e que não podes suportar os maus. As versões aí dizem sofrer. Tem alguma versão que diz aí suportar? Não? A tua? Eduardo, diz o quê? Amém. Essa é a melhor versão, tá? Nesse caso é a melhor versão. Porque se diz sofrer os maus, fica esquisito, né? É uma tradução relativamente ruim. Melhor é suportar, ou seja, você não pode suportar a maldade, certo? Não sofrer a maldade, né? Sofrer, nós sofremos a maldade. Você herdou características do teu pai, da tua mãe, e você acaba sofrendo por elas. Por exemplo, né? Tem muita gente que herda um fígado de bêbado. Como é que é isso? O pai ou a mãe beberam, foram alcoólatras. Lógico, o fígado deles é um fígado debilitado. E você herda parte desse problema. Não é que você herda o pecado, você herda a herança genética, a memória genética daquilo. E aí você tem inclinação para isso. Outros não. Agora, o que a palavra de Deus diz? É ele, né, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração. Na quarta geração acaba. Se você não cair, né? Entende? Por exemplo, você, olha só. Então, por exemplo, e na bondade, quantas gerações? 1000. Vale a pena fazer o bem, então? Vale, né? Porque 1000, veja, o bem que você faz vai atingir 1000 gerações tuas. O neto vai estar usufruindo daquilo que você fez de bom. Fantástico. Porém, né, o sujeito bebeu. E a gente vê, né, como o diabo é articulado, né?
Aí você vê um sujeito lá, olha, vamos ver qual é o segredo da longevidade dele. Vive 100 anos. Ah, eu bebo minha cachaçinha, eu fumo meu cigarrinho e estou vivendo 100 anos. Só está vivendo 100 anos porque herdou uma memória genética muito boa. Porque por ele já estaria morto há muito tempo. Mas vai deixar um legado ruim para os filhos. Os filhos vão sofrer aquilo. Porque vão herdar um pulmão muito mais fraco, vão herdar um pulmão provavelmente com células com tendência ao câncer, e aí vem o problema. Né? Até a terceira e quarta geração. Então, apenas como exemplo, por favor. A Silvia é a primeira. Ela fumou e bebeu. Exemplo hipotético. Ela fumou e bebeu. A Célia vai e não fuma e não bebe. Filha dela. Gera um filho que já, vamos colocar assim, em números apenas para tentar, a Célia herdou 100% do problema. Como ela não fuma e não bebe, o filho dela, que seria aqui o Osmando, já vem só com 75%. A Cida, que seria o próximo filho, só com 50%. O próximo teria 25% e zerou. Entende? Vocês conseguiram entender. Na terceira e quarta geração estancou, quarta geração zerou. Porém, aqui herdou um fígado, um pulmão problemático, mas não fumou e não bebeu. Mas esse aqui fumou e bebeu. Começa tudo de novo. Entende? Começa tudo de novo, né? Agora, aqui segurou, aqui segurou, aqui segurou. Ninguém. 1000 gerações vão sentir os efeitos benéficos disso. Por isso eu digo, vale a pena, né? Vale a pena a gente cuidar do corpo, né? Até pelos filhos. E óbvio, de repente a pessoa diz assim, não, da minha vida eu cuido, eu mando. O que eu faço da minha vida não interessa para você. Primeiro que a tua vida não é tua. De quem é a vida? De Deus, não é tua. Segundo, você tem que pensar, tudo bem, você não quer cuidar da tua vida, mas pense nos teus filhos. A pessoa que diz assim, que sabe disso, né, e não tem essa consciência, ela não pode dizer que ama o filho. Não pode. Se você ama um filho, como é que você vai dar uma doença para ele? Porque ele vai herdar isso de você. Entende? E aí é que as pessoas não entendem. Né? Bom, agora, veja só. O texto diz, eu sei as tuas obras. Então, você diz, a gente trabalha e nada. Calma. O que ele está dizendo? Eu sei as tuas obras, pode ficar bem tranquila, está tudo anotadinho no livro do céu. O ímpio não faz nada e dá tudo certo para ele. Não, senhora, não. O ímpio recebe a paga do trabalho dele onde? Aqui. E você? Lá no céu. Né? E mesmo aqui também você já recebe bênçãos, mas o verdadeiro presente está onde? Lá. Um copo d'água recebe seu galardão. Né? Então, eu sei as tuas obras. O que mais? O teu trabalho. O senhor vem e diz assim, olha, eu sei quanto você trabalha. Calma, eu estou vendo tudo. O que mais? E a tua? Espera aí, aqui vem uma coisa. Não, eu não levo desaforo para casa. Então Deus não pode dizer de você que eu conheço a tua paciência. Aí, você, o irmão, né, cada um daqueles que predicam, a irmã Luciana, pregam e não vem ninguém. 10, 15 gatos pingados na igreja. É uma luta, não é? Testa a paciência, porque você prega, mas o que acontece? O povo não veio. Aí você sai, você sabe que você está servindo ao Senhor, vem numa igrejinha assim, né? Aí você sai e vai numa igreja do lado, cheio de gente. E não se está pregando a palavra. Testa a tua paciência, não testa? Mas espera aí, senhor. A gente procura fazer tudo certo, senhor. A gente procura pregar a palavra, a gente procura, né, viver uma vida coerente. E parece que, do outro lado, isso é o quê? Paciência. Problemas. Você procura ser um cristão de verdade, o diabo sempre vai arrumar alguém para complicar a tua vida. É o vizinho, é a vizinha. E o que a gente precisa? Exercitar paciência, porque é um dom de Deus. A paciência é um dom divino. E a gente precisa exercitar essa paciência, porque tem hora que, né, você diz assim, dá vontade de estourar. Então, paciência é um dos dons do Espírito. E o que mais que diz ali? Olha só. Que não podes suportar os maus. Quando você olha, por exemplo, a maldade, e você não gosta.
Não é só que você não gosta, você não pode suportar. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você liga a televisão e começa a assistir o jornal e aparece só coisa ruim, você não suporta aquilo. Não é só, não, eu vou ver o jornal hoje, porque, né, olha só, matou. Cuidado! O verdadeiro cristão não suporta ver essas coisas. E enquanto todo mundo está falando e está comentando, o cristão procura evitar isso, porque nós somos transformados naquilo que contemplamos. Você começa a contemplar só corrupção, morte, dor, daqui a pouco você está igual. Aquilo não te afeta mais. Né? Mas o cristão não suporta essas coisas. Né? O coração dele não gosta desse tipo de coisa. Né? E aí, tem um outro ponto muito importante aqui. Quem quer ler também o restante aqui? Ó, diz o quê? Puseste a prova os que dizem ser apóstolos, eu não são, e tu os achaste mentirosos. Irmãos, isso aqui é algo que toda a igreja deveria conhecer, meus amados. Toda a igreja deveria conhecer. Um dia, Jesus está no templo. E Jesus fala algo contra o sacerdote. Ele não mentiu. Ele não fez nada que não fosse a verdade. Alguém deu um tapa no rosto dele. Assim que tu fala para o sumo sacerdote? O que Jesus disse? Quem lembra? Se eu falei mal, dá testemunho do mal. Se eu falei bem, por que me fere? Olha só isso. É muito importante entender isso, irmãos. Por quê? Os servos de Deus de verdade, foram chamados por Deus não só para pregar o amor de Deus, foram chamados para repreender o pecado. Preste atenção nesse texto de novo. Olha só. Eu sei as tuas obras, teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus. Isso é um elogio de Deus. Olha, eu sei o que você está fazendo. E que puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são. E tu os achaste mentirosos. Irmãos, é moda hoje. É moda. Hoje é moda muitos pastores, muitos líderes se autodenominarem de apóstolos. Pode ver, é ou não é moda? Você abre esses homens que tem na rede de televisão, que estão falando, todos querem ser o quê? Apóstolos. Ele não quer mais ser pastor, ele não quer mais ser ministro, ele quer ser o quê? Apóstolo. Terrível, terrível. Ele quer ser apóstolo. Mas Deus está dizendo que tem um povo, que é um povo forte, que é um povo que conhece a palavra, e esse povo fez o quê? Que ele diz, eu conheço o teu trabalho, eu conheço, e ele está elogiando esse povo. Ele está mostrando aqui o que a igreja tem de bom. Sim ou não? Ele está mostrando o que tem de bom. E ele está dizendo, isso a igreja tem que ter, porque é bom. E é fazer o quê? Descobrir, pôr à prova os que se dizem que são apóstolos. E na verdade são o quê? Mentirosos. Esse é o papel ou não é o papel do mensageiro da igreja? Sim ou não? A quem foi escrito isso? Ao anjo, ao mensageiro da igreja que está em Éfeso diz. Então, olha só. Por quê? Porque você vai ser acusado. Os profetas do passado tinham um problema por quê? Olha João Batista. João Batista chegou e disse o quê para Herodes? Você não pode estar com essa mulher. Está errado. Né? Elias. Você não pode estar casado com essa mulher. Você é líder da igreja, como é que você vai estar? Eles repreendiam o pecado sem medo. E João Batista perdeu a... Por quê? Porque teve coragem de falar a verdade. Vocês acham que João Batista não teve um monte de problema? Esse aí só fica falando mal da igreja. É o mesmo caso de Jesus. Jesus chamou em algum momento os líderes de raça de víboras, filhos do diabo. Terrível. Sabe que ele errou? E disseram para ele, deram um tapa no rosto dele, assim tu fala para o sumo sacerdote. E o que ele disse? Se eu falei mal, me mostra onde eu falei mal, dá testemunho do mal. Eu não falei mal. Então ele diz, se eu falei mal, falar a verdade não é falar mal. Vejam bem,
Falar a verdade não é falar mal. Falar mal é mentir, é enganar. Isso é falar mal. Então veja, quando você lê o Apocalipse 13 e pelo espírito de profecia, você sabe que a besta é o papado. E você diz, o papado é a besta. Pergunto, está falando mal ou está falando bem? Então você está falando mal ou está falando bem? Bem, por quê? Porque você está falando a verdade, ancorado pela palavra. Agora, quando você diz, não, o Papa é bonzinho e ele fala a verdade, você está falando mal. Por quê? Porque você está mentindo. Entendem ou não? Entenderam isso? Não. Por quê? A impressão que dá é que você, não, só fala mal do Papa, só fala mal. Não. Falar mal é mentira, é enganar. Né? E a todo momento, né, nós vamos perceber como isso acontece. Agora, então, o texto diz, pura e simplesmente, né, que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Espera aí, como é que vai achar o apóstolo que é mentiroso? Então você vai levantar e vai dizer, não, você está mentindo. Espera aí, vamos ver o que a Bíblia... Por quê? Se você olhou para um que se diz apóstolo e você encontrou, você consegue provar que ele é mentiroso, você tem que provar ele pelo quê? Pela palavra. Então vamos ver se a Bíblia deixa a gente entender quando ele é mentiroso ou não. Quer ver? É muito simples a palavra de Deus. Alguém, por favor, abra a sua Bíblia em João, capítulo 14, versículo 24. João 14, 24. E outra pessoa abra a Bíblia em 1 João 2, 4. Alguém, quem achar João 14, 24, por favor. E aí depois, logo depois, quem achar 1 João 2, 4. Então, primeiro, por favor, leia João 14, 24. Quem achou? Levante a mão. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que eu disse não é minha, mas do Pai que me enviou. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Então, peraí. A pessoa diz, eu amo a Deus. Ela só ama a Deus se ela de fato quiser o quê? Guardar a palavra. Certo? Então, esse é a primeira coisa. E mentiroso. Quem é o mentiroso na Bíblia? Quem achou aí? 1 João. Leia em voz alta, por favor, Cida. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Prestaram atenção nisso? Vamos ler de novo? Vamos lá. Aquele que diz que... Eu conheço, Aquele que diz que conhece a Deus, mas não guarda os seus não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. é o quê? Mentiroso, E nele? não está a verdade. Entenderam isso não? Então como é que eu sei que alguém que se diz apóstolo na verdade é mentiroso? Se ele diz que conhece a Deus, todos eles dizem que conhece, mas ele não guarda os mandamentos. Então ele é... Quem está dizendo isso? É o Rogério? Quem está dizendo isso? A palavra, é Deus. Deus está dizendo, aquele que diz que conhece a Deus, mas não guarda os mandamentos dele, é mentiroso. Então, como é que você sabe que alguém que se diz apóstolo é mentiroso? Porque ele não faz o quê? Não guarda os mandamentos da lei de Deus. Pronto, é Deus falando. E a pessoa vai ser julgada, acabou. Ele não conhece a Deus. Ele se diz apóstolo, mas não conhece a Deus. E aí é fácil, é só olhar que você não vai ouvir essas pessoas pregar a lei. Não vai. Por quê? Porque a lei os acusa. A lei tem um mandamento claro que diz, não roubarás. E eles roubam. Fato. A Bíblia não tem. Então, porque a pessoa acaba não podendo pregar aquilo que acusa ele próprio. Vejam bem, irmãos, nós estamos generalizando aqui, por favor. Nós sabemos que tem gente séria, mas a Bíblia é poderosa, a resposta é dela. Vocês vão ouvir muito isso, meus irmãos. Podem ver, as igrejas têm muito disso hoje, infelizmente. Não, nós estamos na graça, nada com a lei. Mentiroso, não está a verdade nele. Né? Pode se converter? Pode. Mas enquanto ele ensina isso, ele está com problema. E ele não pode ser considerado um apóstolo. Não pode.
Ou está errado isso? O que os irmãos acham? Será que está errado isso? É pesada. Por isso que o Apocalipse não é pregado pela grande maioria, porque é uma mensagem pesada. Mas acreditem, é uma mensagem que te transforma. É uma mensagem que você sai com ela cravada no coração pelo Espírito de Deus. É a mensagem que Deus escreve na rocha, no teu coração, e você não esquece. É a mensagem que te transforma, te faz uma pessoa poderosa em Cristo. Porque essa é a mensagem para esse tempo. Hoje, deixe que o céu diga que você é um servo de Deus. Deixe que o céu possa dizer em algum momento, não, ele é um apóstolo. Né? Porque a experiência que ele tem, embora não viu, bem-aventurados os que não viram, mas creram. Né? Então, deixe que o céu diga se você é realmente um servo. Agora, a Bíblia não erra. Não erra. Ela mostra, né, que tem um povo poderoso que tem, pela palavra, né, demonstrado que existem aqueles que se dizem apóstolos e não são, pela palavra. Né? Bom, aí, 3. O que diz ali? O versículo 3, capítulo 2, versículo 3. Sofreste, trabalhaste pelo meu nome, não te cansaste. Trabalhaste pelo meu nome. Trabalhar pelo nome de Jesus é chegar só e falar de Jesus? Não. Trabalhar pelo nome de Jesus é trabalhar pelo caráter de Jesus. O nome tinha tudo a ver com o caráter. Por exemplo, Jacó. Por que o nome dele foi Jacó? Quem lembra? Por que ele recebeu o nome de Jacó? Já no ventre, né? Já no ventre teve problema. Oi? Trapaceiro no ventre, não foi isso? Colocou a mãozinha lá, daqui a pouco foi para dentro, quando tirou, me enganou. A parteira disse, me enganaste, por isso virou Jacó. Mas aí, passa o tempo, o que acontece? Virou realmente, ele era um enganador, era o caráter, enganou o pai, né? E era um enganador. Mas aí venceu e virou Israel. Então, o nome tem a ver com o caráter. Então aqui, nós lemos o quê? Que nós precisamos ensinar o caráter. Por isso diz o texto, né? Trabalhaste pelo meu caráter. Você não pode pura e simplesmente dizer assim, não, eu vivo na graça. Você tem que buscar cada vez mais imitar o quê? Caráter de Cristo. Ser bom, porque ele era bom. Procurar ser justo, porque ele era justo. Certo? Procurar ser misericordioso, porque ele era misericordioso. Certo? Todos os atributos de Cristo devem ser encontrados na sua igreja. Certo? Claro que você não vai ficar bom do dia para a noite. A santificação é um processo. Você é nervoso. Você devagarinho, o Espírito começa agora a te dominar e você vai deixando de ser nervoso. Mas é um processo. Quanto mais você se santifica, quanto mais você busca, mais os dons do Espírito vão ser manifestos em você. As pessoas pensam muitas vezes que isso, né, porque ela se converteu, ela acha que do dia para a noite agora ela já não tem mais problema nenhum. Não, tem. É uma luta constante. Amém. Né? Aquele que é sujo, né, o imundo, continua na sua imundície. Aquele que é justo, continua na sua justiça. Né? Então, sofreste e tens paciência. Trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tem hora que dá vontade de largar, né? Desanimo, não dá, não tem jeito. Não cansa. Não. Por quê? Porque nós, a cada dia, né, estamos buscando a pátria celestial. Então, ele está dizendo, não te cansaste. É um grupo de pessoas que ele conhece que não cansa, vão. É aquela história, como é que não cansa e está cansado? Cansa, mas não cansa de fazer. Ele vai, ele não para, ele não desanima. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Né? É o mesmo caso. E aí? Amém. Perfeito. Né? É o cansaço espiritual aqui, claro. Né? 4. Mas aí, veja bem, até aqui, tudo foi o quê? Elogio. Tudo isso aqui é elogio, né? Tu provaste os apóstolos, tu achaste mentiroso, tem paciência, eu conheço tua obra, teu trabalho, tua paciência. Até aqui foi elogio. Mas agora ele vai dizer o problema da igreja. Tenho, porém, contra ti o quê? O quê?
que deixaste o teu primeiro amor. Veja, você trabalha, você tem obra, mas você tem um problema. Você deixou o teu primeiro amor. Você até faz, mas já não faz com o amor que fazia antigamente, né? Você até trabalha, mas não trabalha com o mesmo amor que você trabalhava antigamente. E eu pergunto, a Bíblia diz que Deus é amor. Então, se está me faltando amor, o que está faltando para mim? Deus. Eu posso estar até andando com Ele, mas não estou andando o suficiente para ter o meu coração cheio de amor. E não adianta se enganar. Sabe que ele erra? Ele disse que ele tem na mão direita, né, na mão direita o castiçal, a igreja, e ele tem na mão direita também o que, além do castiçal? A estrela, o mensageiro. Então ele sabe tudo. Não adianta discutir com ele. Está dizendo, olha, tem porém contra ti que você, algumas versões dizem, perdeste o primeiro amor. Tem aí alguma versão que diz, perdeste o primeiro amor? Não. Que aqui diz, deixaste. Mas tem versão que diz, tem porém contra ti que perdeste o primeiro amor. É o mesmo caso, né? Nisso não muda, tá? São poucas as... Caridade também, né? Ok? Deixaste o teu primeiro amor. Ok. 5. Lembra-te, pois, de onde caíste e... Esse é outro problema, ó. Né? No livro de Mateus, capítulo 3, Mateus 3, versículo 11. Mateus 3. O que diz ali o livro de Mateus? Quem quer ler? Mateus 3, versículo 11. 3, 11. Eu, de verdade, vos batizo com a água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A primeira coisa que tem que acontecer, veja, João Batista, ele batizava para arrependimento. Batismo verdadeiro é batismo para arrependimento. A pessoa chega na igreja, não sabe nada. Não é por mal, ela não tem como saber. Ela vem para a igreja, ela precisa entender uma coisa, que o batismo que ela vai enfrentar é um batismo para arrependimento. Porque senão, ele vem, ouve alguma coisa, eu quero me batizar. Ah, tá bom, e põe na água. Ele não está preparado, ele não entendeu ainda o que é pecado. E pode ter certeza daí. Vai entrar 10 por lá e vai sair 20 pelos fundos. Por quê? Porque não foram preparados. E hoje, pouquíssimos são os batismos para arrependimento. Por quê? A pessoa não sabe o que é pecado. O pastor ensina para ele graça, graça, graça. Ele vem, graça, favor merecido, e ele não sabe o que é pecado. O apóstolo Paulo diz, eu não conheceria a cobiça se a lei não me dissesse. Como é que o sujeito vai se arrepender de pecado se ele não sabe o que é pecado? Não é? Não tem como. Pecado é a transgressão da lei. Então ele precisa saber que a lei está em vigor. Quando ele entende que a lei está em vigor... Oi? Claro, mas a Bíblia é taxativa, né? O pecado é a transgressão da lei, né? Tudo que é contra os mandamentos da lei de Deus, né, é pecado. Tudo que é contra os mandamentos da lei de Deus é, como disse a irmã, né, é contra Deus, né? Então, a pessoa, por não saber disso, por exemplo, ele pode chegar na igreja, ele não respeita o pai e a mãe. Pergunta, ele está em transgressão ou não está? Por quê? Por que ele está em transgressão? Mandamento desonra teu pai e tua mãe. Então ele precisa entender que ele precisa honrar o pai e mãe. Aí ele diz assim, não quero. Se arrependeu? Não. Você vai dar um banho dele de água e... Agora é claro, ele tem problema no relacionamento com o pai e com a mãe. Mas ele entende que está errado. Pronto, agora sim. Né? Ele entende, aceita, e agora, com o tempo, esse relacionamento vai ficando melhor. Né? Ele precisa permitir que o Espírito de Deus trabalhe, mas primeiro ele tem que reconhecer o pecado. Né? E aí, diz, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende, pratica as primeiras obras. Se não, brevemente ativirei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Você não aceita. Deus te dá essa mensagem hoje, e você diz, não gostei, mano, foi meio pesado. Você pode perder o teu castiçal.
Por quê? Jesus disse, vós sois luz. Luz. Nós precisamos ser luz. E para continuar sendo luz, nós precisamos aceitar o que Deus diz sobre nós. E Ele diz, busca o teu primeiro amor. Como é que busca esse primeiro amor? Vai comprar na praça? Não, só tem um jeito. Onde você vai buscar esse primeiro amor? Na palavra. Por que na palavra? Deus é amor. Como é que eu conheço a Deus? Conhecereis a verdade vos libertará. Eu conheço a verdade é Cristo e a verdade é a palavra. Eu começo a me alimentar da palavra, como a palavra, Deus, Cristo é amor, eu começo a colocar o que para dentro do meu coração? Amor. E agora, o primeiro amor começa a voltar. É como num casamento, você começa se alimentar de coisas boas, você começa a fortalecer o teu relacionamento, daqui a pouco pode ter certeza. Você vai estar amando de novo tua esposa, teu esposo, né? O casamento é feito assim também. É um relacionamento diário. Você evita problemas, você evita discussões desnecessárias, né? Não há necessidade de certas discussões, né? E, obviamente, a Bíblia também diz, né, que quem destrói a lavoura são as raposas grandes e as pequenininhas. As pequenas, né? Elas vão lá, são as pequenininhas. O que acaba com o relacionamento? Não é as coisas grandes. São as coisas pequenas. Você não cuida, daqui a pouco aquela coisinha pequena virou uma bola de neve, né? E aí, finalizamos. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Veja que ele dá os elogios, aí ele diz qual é o problema, mas imediatamente ele volta e diz, mas você também tem outra coisa boa, que você aborrece a obra dos nicolaítas. Os nicolaítas eram um povo libertinagem, né? É o mesmo povo, não considera as coisas de Deus com seriedade. Tudo pode, tudo, sabe? Tudo. Ah, não, a música do mundão, aí não tem problema. Porque daí, tudo que era errado. Tudo. Né? Os nicolaítas, tudo podia. Né? Então, nem vamos entrar assim nos detalhes mais, porque não é o caso. Né? E finalizamos então com o versículo 7. O que diz ali? Vamos ler? Vamos ler. Em voz alta. Quem tem... E ao vencer, dar-lhe ele a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Olha só que interessante isso. Ele começa dizendo ao mensageiro da igreja, escreve, certo? Mas finaliza como? Quem tem ouvido. Levanta a mão aqui quem não tem ouvido. Todos têm ouvido? Então é para quem isso? Para nós todos. Todos temos ouvido. É como se ele dissesse assim, ó, escreve para o mensageiro. Mas eu já sei que a maioria dos mensageiros não vai falar, não vai pregar. Então, quem tem ouvidos, ouça. O que o pastor Rogério diz às igrejas, né? Não. Quem? Quem disse para vocês tudo o que vocês ouviram essa noite? Se fosse do Rogério, vocês podiam descartar. Mas quem diz é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus mostra no coração da gente, na mente da gente, que isso é verdade. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Ao que vencer. Vencer o quê? É aquele que aceita, aquele que se arrepende. Ao que vencer, que aceitar, né? Dar-lhe comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. A recompensa, vejam bem, a recompensa para quem aceitar esta mensagem é comer do fruto que Adão e Eva, ao desobedecer, não puderam mais comer. Lembram? A árvore da vida, eles pecam, Deus imediatamente manda um anjo com uma espada flamejante para que eles não se tornassem pecadores imortais. Mas é para isso que foi proibido. Mas o que acontece agora? Aqueles que vencerem, aqueles que aceitam essa mensagem, porque a cura começa onde? Quando você aceita. Então você aceita, diz, amém, Senhor, eu aceito, trabalha no meu coração, Senhor, eu aceito. Começa a cura, o amor começa agora a fazer parte da tua vida de novo, e você finalmente terá como presente alimentar-se da árvore da vida. Aí você poderia dizer, bom, mas eu não estou preocupado em comer da árvore da vida, estou preocupado em ir para o paraíso. Bom, acontece que a árvore da vida está onde? Amém. Então, né, você não só vai estar no paraíso, mas vai comer. Por quê?
porque nós vamos ter que voltar ao nosso estado original. Que estado original é esse? Adão, quando sai das mãos do Criador, tinha pelo menos ou quase 4 metros de altura. Nós vamos voltar ao estado original. Lembre-se, o homem foi feito pouco menor do que os anjos. Qual é a altura de um anjo na Bíblia? Quanto? 4,5, 4,5 metros. Né? Como nós sabemos disso? A Bíblia fala de 10 côvados, né? 45 centímetros vezes 10. Então, nós vamos crescer a estatura, sabedoria e graça, né? Diante de Deus. Amém? Deus seja louvado. Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.